Efésios capítulo 5. Quem diria que o povo ia ficar feliz pelo frigobar? Desmarquei aqui errado, deixa eu só... Efésios 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Se você está acompanhando a transmissão ou está aqui pela primeira vez, nós estamos aos domingos estudando, nos aprofundando e buscando sermos melhores entendedores sobre o Espírito Santo de Deus. Ou seja, todo domingo nós estamos nos dedicando para conhecer mais sobre o Espírito Santo. E hoje não vai ser diferente, porque nós entendemos que tudo aquilo que a igreja vive e nós vivemos também na nossa vida individual, em qualquer lugar, é por direção, orientação e capacitação do Espírito Santo. Nenhum propósito da igreja aconteceria sem o Espírito Santo. Seja a celebração do culto, vida de oração, transformação de caráter, como vimos no domingo passado sobre o fruto do Espírito, seja o que for, não seria possível se não fosse pela operação do Espírito Santo de Deus. Qual é o detalhe? Esse texto ele vai nos ajudar a nortear e diferenciar duas coisas. Porque se você está ouvindo e acompanhando as pregações, já conversamos que somos habitação do Espírito. Já conversamos que houve um grande encontro do Espírito Santo conosco. Então nós já sabemos que a presença do Espírito Santo em nós é real, amém? Então, ter o Espírito, nós já entendemos. Nós vamos até visitar alguns textos para confirmar isso. A minha pergunta não é sobre ter o Espírito. A pergunta é, quanto de água tem nesse copo? Porque que tem água aqui, eu te garanto que tem, mas ele está cheio, vazio, meio, um pouquinho, transbordando. Isso é outra pergunta. Ter água é uma pergunta diferente de estar cheio ou não. A minha preocupação hoje não é apenas se você tem. A minha preocupação é quanto do Espírito você tem se movendo na sua vida. Porque eu acredito que algumas expectativas e experiências que viveremos como igreja só serão alcançadas se, ao invés de nos preocuparmos de ter ou não, ou de um pouco ou não, a nossa preocupação for sobre a plenitude do Espírito. Então aqui eu estou levando a régua um pouquinho mais à frente. É por isso que cantamos sobre ver o Senhor, é por isso que cantamos sobre o véu que rasgou, é por isso que estamos ouvindo sobre profundidade. Então a conversa e o sarrafo para a igreja do Senhor não é sobre ter, porque ter é o que te faz igreja. A conversa é sobre o quanto dele tem em você, a ponto de você se caracterizar como alguém cheio, na plenitude. E eu acho que esse é um dos melhores textos, porque diz assim a palavra, eu sei que você já achou. Paulo fala, e não, ele estava fazendo algumas orientações, ele fala, não se embriaguem com o vinho, pois este, a embriaguez com o vinho, leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E aí a Bíblia continua, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Repare, quando Paulo diz esse versículo, deixem-se encher pelo Espírito Santo, ele usa um tempo verbal, o pessoal que estava aí vendo, eu acompanhei um grupo vendo negócio de concurso, que eu estou ganhando tempo verbal, estou voando. Ele usa um tempo verbal que denota ordem, direção clara, é um imperativo, deixem-se. Só que é um imperativo da voz passiva. Que isso, hein, pastor? Você acha que eu não sabia gramática? Estudei só para falar isso. Tá vendo? Então é um imperativo na voz passiva. Eu já aprendo duas coisas de cara que eu vou me aprofundar. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito é uma ordem clara e direta para todo aquele que se diz igreja. Ou seja, eu posso olhar para os irmãos e falar, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Busque, ao mesmo tempo que apesar de você participar, porque a ordem é para cada um de nós, é voz passiva. É uma ação que quem preenche é o Espírito Santo.
Agora ficou estranho, pastor. É uma ação, mas é o Espírito Santo que preenche. Vamos com calma. Antes de eu falar sobre ser cheio, eu quero confirmar que você sabe que você tem. E eu não posso confirmar que você sabe que você tem, fazendo perguntas como: você sente o Espírito de manhã? Você está bem com Deus? Por quê? Porque enganoso é o coração do homem, e também pode ser enganoso o seu parâmetro do que é ter o Espírito Santo. Um exemplo claro: talvez se eu perguntasse: queridos, quem faz milagre tem o Espírito Santo? Você ia dizer sim. Ia dizer sim. Quem profetiza tem o Espírito Santo? Se fosse múltipla escolha, sim ou não, você ia falar sim. Só que Jesus disse em Mateus 7 que muitos que fizeram milagres, pregaram, profetizaram, não tinham, porque não herdaram o reino dos céus. E Jesus disse: apenas aqueles que cumprem a minha vontade. Então a Bíblia vai dizer de forma clara o que é necessário para você ter o Espírito. Você já está em Efésios, retorna ao capítulo 1, vai no versículo 12. É um texto grande. Paulo aqui faz uma exposição grande da bênção espiritual, sobre o Pai, sobre o Filho, e vai falar sobre o Espírito Santo. Eu vou ler do 11, só para não ficar um afim de sermos assim, de onde que veio isso? 11 diz assim, ó: em Cristo, Efésios 1:11, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade. A fim, ou seja, com o propósito de sermos para louvor e glória do Senhor, nós o que esperamos em Cristo. Nele também vocês, ou seja, em Cristo, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Preste atenção na ordem. Nós sabemos que Deus escolheu transformar a nossa história, morrer na cruz para nos salvar, e nele, todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho, ouve a mensagem de salvação, ouve a mensagem de arrependimento da cruz de Cristo e crê, é salvo. Isso nós já sabemos, estudamos na EBD, isso é conhecido. Creu de coração, confessou publicamente, verdadeiramente aceitou Jesus e se arrependeu, você é salvo em Cristo Jesus. Só que a Bíblia aqui também diz que se você ouviu o Evangelho e creu, você recebe o selo da promessa, que é quem? O Espírito Santo de Deus. E aí ele diz que esse Espírito Santo, uma das coisas que ele faz, que é uma, a gente já viu várias. Vimos sobre o fruto do Espírito, vimos o ministério de convencer do pecado, da justiça e do juízo, vamos ver muitas coisas mais. Mas uma das coisas também que ele funciona como um selo, uma garantia, até que Cristo volte e venha ter por completo o que é dele. Então, ilustrando, é como se você estivesse andando sem nenhuma marca, e aí você creu em Jesus, e a gente canta a música: sei que foi pago um alto preço. Olha o tempo aqui, ó. Para que contigo eu fosse meu. Então foi pago um alto preço para que você fosse igreja, com outro que é a sua família, seu irmão. Que alto preço é esse? Quando Jesus... Ele pensava em quem? Ele pensava em quem mais? Ele pensava em ti, pensava... Então o alto preço foi Jesus derramar a vida dele. Por você que canta, pelo outro que você veio por nós. Tá vendo como é que é bonito quando a gente canta uma música e já diz a história? Podia pregar já essa música. Então foi pago um alto preço. Preço, aquisição, transação. Ele te comprou. Só que ele te comprou, marcou como propriedade dele com o selo do Espírito Santo e deixou você com um propósito. Propósito de fazer discípulo, testemunhar, que a sua vida transforme outras vidas, como vemos no retiro. Deu um propósito. Até o momento que ele vai voltar. Quando ele voltar, ele vai recuperar o que é dele. E desse tempo todo, quem é o garantidor da posse do Senhor da sua vida? O selo do Espírito Santo. Ou seja, a certeza que você tem o Espírito é a mesma certeza que Cristo salvou a sua vida. Mas como eu disse do início,
certeza que tem água nesse copo todos os tempos, porque eu estou te falando. Quanto de água você não sabe. Se está cheio, transbordando um pouco, você não sabe. Você pode buscar evidências, você não sabe. Então, que tem água, nós sabemos o quanto que é a nossa busca. Então, o Espírito Santo, ele já está aí. Já selou, já transformou. Agora, volto no texto de Efésios, capítulo 5, porque, como eu disse, se eu não posso simplesmente fazer um questionário e te mandar via Google Forms para você preencher, para eu saber se você tem ou não o Espírito, é mais difícil ainda fazer um Google Forms da plenitude do Espírito. Na verdade, queridos, a história da igreja, que isso, pastor, sou agora historiador da igreja, todos nós somos, estamos estudando Atos toda quinta. Nós vimos quinta agora sobre Estevão, e a gente viu, chegava a ser assim, repetitivo, e Estevão cheio do Espírito Santo, falando do Espírito Santo, sabedoria do Espírito Santo, e eles resistiam ao Espírito Santo. Tudo que falava de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, era sobre o Espírito Santo. Em Atos, a Bíblia cita várias vezes, e cheio de Espírito Santo e alegria, e Paulo cheio do Espírito Santo, e o povo foi cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Esse ser preenchido, a plenitude é a grande busca da igreja. Porque se você cantou uma verdade, que você quer ver, contemplar, e quer encontrar, e quer saber o que Isaías viu, o que os anjos veem, que os fazem se prostrar, nós estamos falando da presença do Senhor. Mas não é sobre quem visualiza. Nós precisamos começar a ser sobre quem é cheio da presença. E a plenitude da presença de Deus em nós é o Espírito Santo de Deus. Mas deixa eu te dar um alerta. A plenitude do Espírito Santo de Deus não acontece em você com a mesma naturalidade que acontece, por exemplo, o pecar. Ou seja, se você ficasse na inércia, ficasse parado, não buscasse, não tentasse pecar, aconteceria esse acidente na sua história. Mas se você pegar o ser humano e deixá-lo sozinho parado, ele não busca naturalmente Deus. O ser humano não busca ao longo da história naturalmente Deus. Prova disso, pastor. Somos 7 bilhões e meio de pessoas na Terra. Você está vendo mais gente cheia do Espírito Santo ou sem? Pode falar alto, fique à vontade. É chute mesmo? Sem. Estatisticamente falando, estamos falando sobre mais gente que naturalmente busca o pecado. Não busca o Senhor. E aí, traz para dentro, não responde, só guarda. Pensa no seu dia a dia. A disciplina, a obediência, o sacrifício que você tem que fazer para ter mais do Espírito Santo de Deus. Então isso não é natural da sua natureza carnal, mas se torna natural daqueles que são novas criaturas do Espírito. Então, ao mesmo tempo que o Espírito habita, ele te conduz e faz com que você haja, pague o preço, sacrifique algo, para que haja a plenitude do Espírito Santo de Deus na sua vida. E talvez esse seja um problema no nosso comportamento quanto igreja, quanto cristãos e discípulos. Porque, por exemplo, às vezes você vai olhar as características do fruto do Espírito que fala do caráter transformado. Eu vou falar do que dói em mim, eu já falo algumas vezes, vou falar do meu. Talvez a característica do fruto do Espírito que eu mais preciso, e se meus pais, Fernanda e Estela, fizerem assim com a cabeça, porque nós estamos na salinha, né, menos um testemunho, fizer assim é verdade, é a paciência. A paciência talvez seja a característica, até está rindo, a paciência talvez seja a característica que mais dói para participar. A alegria nem tanto. Geralmente a alegria eu estou sempre alegre, mas paciência não é um fruto natural da minha vida. Ou seja, tudo aquilo que é manifesto de paciência na minha vida é obra do Espírito Santo. Se fosse tirado, 7 anos que Deus está trabalhando para que eu tenha alguma paciência de mim, provavelmente vocês encarariam a pessoa mais impaciente da história. Só que quanto mais você conviver comigo pessoalmente, você vai perceber que no dia a dia eu ainda tenho traços de impaciência, por isso que eles vão poder testemunhar. Quando eu estou aqui, queridos, eu estou sobre um efeito claro e intencional, porque eu me preparei. Você também se prepara, não sou só eu não. Você não entra aqui pronto para dar na cara de alguém ou brigar com alguém. Você não sai de casa pronto. Você tenta ao máximo ser um bom exemplo. Mas quando você está na intimidade e na naturalidade, é vista a sua natureza. O problema, querido, é que a sua reação é conforme a sua natureza e não conforme o comportamento escolhido.
Nós estamos nos acostumando a hoje em dia a ser uma igreja de um comportamento escolhido e não estamos buscando que isso seja natural. Ou seja, estamos julgando e nos contentando em ser pacientes por 2 horas numa celebração de culto e não sermos pacientes de segunda a segunda. E aí qual é o problema? É que isso é reflexo do que a igreja fala sobre avivamento ou presença. Nós nos contentamos em ter experiência de avivamento de 1 hora, um retiro, um momento, e não uma presença constante. Só que no constante não tem você pulando e cultuando o tempo todo, não tem você cantando o tempo todo. O avivamento da constância é a transformação do seu caráter, da sua existência, do seu testemunho. É esse o poder que Deus deu em Atos 1, para ser testemunho. Mas, querido, infelizmente, uma das coisas que mais atrapalham a plenitude do Espírito em nós é a baixa expectativa que temos da nossa capacidade de ter. Querido, você vai me desculpar dizer isso, mas não sou eu que estou te falando que você pode ter a plenitude de Cristo e do Espírito. Se fosse eu, você tinha que duvidar e falar, pastor, dá licença. Mas é um apóstolo direcionado pelo Espírito Santo de Deus que disse, seja cheio do Espírito Santo. Esse homem morreu acreditando nisso, foi perseguido acreditando nisso, arriscou a reputação dele acreditando nisso, foi açoitado até a morte, foi prisioneiro, abre mão de tudo que você possa imaginar, como nós lemos em Filipenses recentemente, eu acho que foi, esse texto que lemos foi na sexta, lemos no Alimento Diário, que se você não está fazendo parte, você está perdendo. Nós estamos vendo um homem que abriu mão de tudo, batendo na tecla, seja cheio do Espírito Santo, habita em Cristo toda a plenitude de Deus, e Ele habita em vós. Só que aí nós chegamos em pleno 2024, e as pessoas não têm a expectativa que Paulo tinha 2 anos atrás. É por isso que há menos Davi, há menos Moisés, há menos Pedro e Paulo na história atual. Não é porque Deus mudou. Não é porque a presença mudou, é porque a humanidade se contenta com pouco. A nossa identidade sobre ser cristão é muito mais sobre o que eu não sou do que sobre o que eu sou. A marca de ser cristão está muito mais vinculada ao que eu deixei para trás do que eu sou na frente. Nós estamos vivendo um período onde a igreja parece ter uma inércia da presença. Ou seja, eu já não sou mais quem eu era antes, mas não busco ser alguém diferente. E são vários os motivos de não ter expectativa, seja autoimagem, achando que você é limitado, fraco, pecador e miserável, não tem estudo, não tem dinheiro, não tem o que for, e você acha, não é para mim isso ser igual ao Senhor. Aí eu pego Pedro, que era pescador, um homem simples, ou Davi, que era um pastor de ovelhas, Paulo fazia tenda. E aí, qual a sua explicação? O problema é que a gente está acreditando que não é para nós, não é, a promessa não vale para mim, pastor. Vale para todo mundo, não vale para mim. E eu tenho que discordar. Precisa ser foco. Precisa ser foco, querido. Então, quando a gente vem celebrar junto ao Senhor, não é simplesmente uma brincadeira ou algo que a gente... por que a gente faz isso? Vê o versículo 19, querido. Efésios 5:19, a gente leu 18. Olha o que Paulo falou. Para que haja plenitude, falem entre vocês com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, com canções, louvando ao Senhor todo o tempo. É por isso, querido. Aí você vai pensar assim, quem está no louvor sabe, a gente agora está se esforçando para pensar melhor o nosso repertório, a nossa escolha musical, a nossa vida devocional. É porque é bonito? Não, querida, porque enquanto eu estou lendo sobre o Espírito Santo, eu penso, meu Deus, a plenitude do Espírito é resultado de uma igreja que canta e glorifica e adora e compartilha sobre o Senhor. Tem muita música que é bonita para ser cantada, é bonita, é poeticamente bela, mas que não está direcionada ao propósito da plenitude. Então nós temos que buscar isso e ter esse entendimento. Mas não é só sobre a música, querido. É por isso que algumas conversas e perguntas se tornam facilmente respondidas à vista de sermos plenamente cheios do Espírito. Pastor, no meu Spotify, pode ter um pagode? Pastor, posso ver o filme X, a série Y, ir no lugar Z? Pastor, posso ir no ambiente A? Essas perguntas começam a ter como uma primeira resposta, colocar do lado assim, como está
a busca pela plenitude do Espírito Santo e como se encaixa essa decisão. Então, quando nós norteamos a nossa visão, a nossa vista para ser cheio do Espírito Santo, as nossas escolhas também serão diferentes. É o que nós estamos querendo ser que faz com que você mude quem você é agora. Só que a sociedade, ela tapa a visão de quem você pode ser, para que você se contente com pouco. Eu não sei se você chegou aqui acreditando que esse papo de Espírito Santo não era para você, ou se contentando com pouco. Eu tenho um detalhe que eu sou um pouquinho conformado com algumas coisas. Eu sou meio, sabe essa coisa de otimizar e ser excelente, de pensar, nossa, podia ser 10 segundos antes, e ajustar isso aqui. Seja um pouco mais assim com o Espírito Santo de Deus. Quando você experimentar algo dele, fala, eu posso ir mais fundo, eu posso ter mais, há mais para mim, eu posso conhecer mais do Senhor do que eu conhecia ontem. Isso é para todos. Mas isso também exige uma mudança de comportamento. Então, em primeiro lugar, mude a sua expectativa quanto à plenitude de Deus. Cristo espera que nós venhamos a alcançar a plenitude. E eu acredito nas promessas de Cristo. Você crê também, sim ou não? Amém. Mas isso também exige mudança de comportamento. Você está em Efésios, capítulo 5. Vamos ler só o que Paulo falou aqui. Ele falou muita coisa. Mas ele disse, por exemplo, no capítulo 5, versículo 19, que eu preciso começar a ter uma vida comunitária, e uma vida comunitária a edificar o meu irmão. De onde você tirou isso, pastor? Falando entre, aqui está entre vocês também? Falando entre quem? Entre. Não existe falando entre vocês se você não está no vocês. Vida comunitária, ser igreja, estar perto. E não existe a possibilidade de você cantar um salmo, falar de um hino, compartilhar um cântico espiritual, falar do Senhor, se você não tem experiência com Deus para compartilhar. A vida comunitária de uma igreja cheia do Espírito Santo é tão intensa quanto a vida individual e devocional dela. Ou seja, se todos nós aqui nos contentamos a vida devocional ser domingo e quinta, vou colocar essa margem, nós estamos fracos espiritualmente. Mas se cada um de nós aqui tem experiência com Deus diária, nós somos fortes espiritualmente. E quanto mais eu busco no individual do Espírito Santo de Deus, mais isso transborda. Porque a forma como Cristo transforma é sobre um transbordar. Eu vou dar um testemunho, porque testemunho bom tem que ser dado. Ele não está aqui, mas depois ele pode ver, depois vocês compartilham. Eu estava no Colégio Batista, olha só a virada de chave. Eu estava no Colégio Batista, trabalhando muito bem. Aí veio um irmão, pastor da terceira igreja. Aí ele virou para mim e falou assim, pastor Eric Edson, o Daniel está lá na igreja ainda? Eu falei, tá. Ele virou e falou assim, menino de Deus, tá? Por quê? Porque ele foi num retiro com a gente, e aí quando a gente acordava os meninos para ir tomar café, por exemplo, a gente sempre tem que acordar, que adolescente você sabe, né? Eu falei, sei. Quando alguém fala assim, adolescente você sabe, eu não sei, mas eu falo, sei. O cara, não é um assunto. Sei lá o que quer dizer. Aí ele falou, você sabe, né? E aí quando eu ia acordar, já estava Daniel sentado com a Bíblia, lendo, meditando. Todos os dias do retiro. Ninguém pediu, ninguém estava vendo, ele falou assim, nem os pais estavam vendo, porque às vezes, né, foi o que ele disse, tá? Às vezes pastor em casa pode pegar no pé, mas não tinha ninguém vendo. Porque buscar o Senhor para Daniel não é mais, eu não preciso pedir, já é natural dele. É por isso que Deus levantou o Daniel para cuidar da adoração da igreja. Não foi assim, não foi humanamente, deixa eu escolher um nome. Não é sobre isso, entendeu? Ele buscou. Ah, mas ele é jovem, meu querido, ele é jovem, mas eu tenho certeza que ele busca Deus há mais tempo do que a gente que tem mais idade que ele conhece mais Deus do que gente que fez seminário comigo por 4 anos, estudou de segunda a sexta, e ele ainda teve a coragem de me falar, Senhor, pastor, como é que eu busco mais de Deus? Eu falei, Daniel, acho que eu tenho que te perguntar. Como é que eu falo, pastor, com naturalidade disso? Eu falei, olha, eu fiquei 4 anos, de segunda a sexta, estudando, então naturalmente, você quando fica tanto tempo, você muda o seu pensamento. É por isso. Sabe qual era o meu sonho então? É que a gente parasse
talvez, de olhar para exemplo da plenitude de espírito de Luciano Subirá, Brunão Morado, ou dos caras do Instagram, e olhasse para quem está tão perto, e está se dedicando e mostrando que é cheio do Espírito Santo. Eu acho que se eu pedisse assim, Daniel, meu despertador está ruim e Estela vai sair antes de mim, você pode me ligar às 6h43 para me acordar? Ele ia falar, posso, pastor? Ia me ligar. Não é porque ele está me servindo mais, ou não é porque é sobre mim. Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. O problema, querida, é que queremos gratidão, nós queremos culto cada vez mais abençoado, cheio da presença, nós queremos não murmurar mais, como diz o versículo 20, dar graças, mas eu vejo pouca gente pagando o preço de ter a presença. É por isso que quem busca a presença exala, transborda, fica visível. E eu, como pastor, não consigo dizer não para quem busca da presença de Deus. Se Daniel viesse e falasse assim, pastor, o que você acha de pregar sem esse púlpito? Porque eu estou sentindo de Deus que é sem o púlpito tem que ser. Eu posso não concordar, mas ele é homem de presença de Deus, eu vou falar, vamos embora. Às vezes eu vou tomar alguma decisão e eu tenho certeza da decisão. Eu falo assim, pastor Amar, o que você acha disso? Porque eu tenho certeza da presença do Espírito na vida dela. São 2 exemplos. E eu estou dando 2 exemplos bem claros. Eu estou falando de um jovem de 18 anos, de uma jovem um pouquinho mais de 18. Tem o quê? Sem a pastora Marta eu estaria andando assim, ó, sem um braço, que é isso? Estou falando de uma pastora consagrada e de um servo de Deus consagrado. Eu estou falando então de alguém que estudou, que busca, que tem experiência vasta em ser igreja, e um jovem. Meu querido, se a sua desculpa era a sua idade, ou que você não é mais tão novo, acabou a sua desculpa. Se a sua desculpa era porque você é novo, acabou a sua desculpa. Josias, adolescente, reinava. Nós estamos acostumados a impor limite naquilo que Deus nunca limitou. Sabe por quê? É pelo mesmo efeito que é assim. Sempre tem alguém na família que estudou fora da cidade, ou às vezes fora do país. É essa pessoa que fala, fulano, você pode ir tão longe. Mas quem nunca saiu, fala, é muito difícil. É perigoso. Sempre tem isso. Por quê? É a mesma coisa da praia. Sempre tem um que foi no profundo e viveu bem, e tem um que ficou com medo no raso. Acontece, querido, que você ainda está sendo movido pela expectativa pequena de mente limitada. Gente que diz que você não pode, que você não vai. Quem disse que tem gente que pode dizer que você não pode, que você não vai? Se é o Espírito Santo que decide. Quem foi que determinou na sua identidade para onde você vai? A gente cantou, ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento quem falou isso foi Paulo em Romanos 11, quando estava falando de salvação. Sabe o que ele faz depois que ele fala isso? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a autoridade e honra para todos sempre. Aí sabe o que ele faz depois? Olha a linha lógica. Ele fala sobre salvação, ele não entende como é que Deus fez tudo isso. Ele fala, não entendo, Deus é maravilhoso, Deus sabe. Sabe qual a salvação? Sua em Campos Goytacazes. Porque não faz sentido para um povo prometido. Como a gente estudou isso no Alimento Diário, eu posso ir. Não faz sentido para um povo que foi prometido tudo. Agora observar uma galera distante que não esperava nada e estava sendo salvo. O povo de Israel achou que era só para ele, estava salvando um monte de gente. E o pessoal, por quê? E Paulo, quer saber? Também não sei. Deus quis. E a sabedoria dele é maior. Onde é que você estava quando ele criou as coisas? Aí você fala, não sei, não estava em lugar nenhum. Pois é, mas ele estava lá, ele criou todas as coisas. Você vai discutir com o cara? Deus falou com Jó, Jó, você sabe tanto. E o avestruz faz isso por quê? Avestruz? Você não é o cara. E aí, Paulo não entende, porque não entende, glorifica e diz, a sabedoria do Senhor é maior que a minha. Nem sempre eu tenho que entender com a minha cabeça para eu adorar. Deixa eu adorar aqui no meio da carta. Ele estava aí escrevendo e parou, vamos adorar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, para todos sempre, amém. Aí depois ele fala assim, ó, Romanos 12:1, rogo-vos, pois, pela misericórdia do Senhor, que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor.
Esse é o vosso culto racional. E ele continua: não deixem que a sua mente seja moldada pelos padrões deste mundo. Pelo contrário, renove o seu entendimento. Deixem que seja renovado o seu entendimento, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente que está preso ainda em entender com o seu entendimento o mundo, a ciência, o natural, e está preso a esse limite. Paulo passou disso, adorou ao Senhor e falou: é muito melhor adorar ao Senhor com tudo que sou, do que ficar querendo resposta. Você não precisa de tantas respostas para adorar o Senhor. E aí Paulo fala: pelo amor de Deus, eu rogo, eu suplico pela misericórdia de Deus, que você acorde para a vida e passe a adorar o Senhor com tudo que você é, e para de moldar a sua cabeça pelo que o mundo está te falando. Busca ser transformado pelo Espírito Santo, que enche e preenche, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu perguntar, eu vou perguntar por clichê: quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, diz amém. Todos querem. Agora, poucos estão querendo entregar tudo como sacrifício santo, vivo e agradável. É por isso. Por que não querem entregar? Porque o limite do coração do homem ainda é um limite terreno. E não existe a possibilidade de plenitude e limite. Porque a plenitude do que é infinito tende ao infinito. Tende é muito fácil de professor matemática, tende ao infinito. Não existe possibilidade de uma fonte de água viva e eterna parar de jorrar. Mas disse o profeta: vocês trocaram tudo isso por deuses falsos, como cisternas furadas. Querido, outro momento de desculpa. Mas sabe por que eu e você não somos cheios do Espírito Santo hoje? Porque negociamos isso ontem. Você tem menos do Espírito Santo hoje porque você não buscou ontem. É isso. Você não precisava ser pregação para ter mais, porque o Espírito Santo jorra em todo lugar. É por isso. Eu tenho, às vezes quando eu falo uma brincadeira, toda vez que eu brinco com isso eu fico tão, puxa vida, por que eu falei agora? Eu fico preocupado depois. Se eu comer muito, eu falo: nossa, eu queria estar cheio do Espírito Santo como eu estou de comida agora. Querido, às vezes eu estou diante de especialistas na vida terrena, ótimos professores, profissionais, excelentes pais, mães, mas eu queria estar diante de pessoas excelentes na plenitude do Espírito Santo. Não estou falando nem que sim e nem que não estou, eu estou falando que eu quero. Porque eu espero ser transformado por estar tão perto de vocês, a ponto que o Espírito Santo faz na sua vida transborde em mim, e eu quero ser usado da maneira que o agrado, em qualquer hora, em qualquer lugar, como diz a canção, para que você também seja impactado. Só que se você for limitado pelo que os homens dizem, você vai ser igual um passarinho que está com a gaiola aberta, mas não sai porque o outro passarinho fala: não sai porque é perigoso. O caminho está aberto, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha, brilha, cada dia mais. Você já tem o véu rasgado, não acessa. A gaiola abriu, você não saiu. O mar está lá e você está no raso. É bonito quando a gente canta, mas vai ser muito mais belo quando virar atitude prática. Mas precisa ter mudança. Vamos ver mudança prática? Algumas atitudes para você mudar hoje. Já dissemos, já falamos no 19, sobre vida comunitária, edificar o outro, mas ter vida profunda no Senhor, sem limites. Mas é esperado também que essa geração que busca a plenitude do Espírito, versículo 20, seja mais grata. Uma geração mais grata é uma geração mais dependente. Uma geração mais grata contempla a mão de Deus, não os resultados do acaso. Ou seja, uma geração grata não consegue olhar para o emprego, trabalho, faculdade, família, conquista, ministério e não ver a mão de Deus. Então uma geração grata não consegue deixar de falar que foi Deus. Agora, uma geração que não tem a plenitude do Espírito, ou não quer ser cheio do Espírito, busca reconhecimento próprio. E aí, por que a gratidão caminha tão perto da plenitude? Porque quem tem coração grato está se esvaziando de si mesmo para reconhecer a operação e presença do Espírito Santo. Mas você que busca sempre se autonomear ou dizer que é sobre, é por você, o seu coração está cada vez tão cheio de você que não tem espaço para água, que no caso é o Espírito Santo. É como se eu pegasse isso aqui e enchesse de areia. Encho de areia. Como é que eu vou botar água aqui dentro?
Só que a sociedade hoje ensina sobre a valorização do eu. Nem sempre ensina sobre a valorização do nós. E pouquíssimas vezes vai ensinar sobre a valorização do ele. E aí eu vou dar um testemunho bem pessoal que eu falei, quinta tinha pouca gente, vou citar. Teve um problema, nem gravou para eu te mostrar. Quinta passada eu estava com amidalite. Fiquei ruim. E eu fiquei muito revoltado em casa. Tipo assim, caramba, retiro chegando, tanta coisa para fazer, eu não vou poder nem sair de casa. Aí a segunda preocupação é, poxa, eu estava preparado para pregar. Estava prontinha a pregação de quinta, né, à noite. Agora eu vou ter que botar alguém na furada para pregar em cima da hora. Como eu disse, eu tenho um braço direito, né? Mas estava tudo pronto. Poxa, eu queria estar. Teve culto quinta sem mim, não teve, sim ou não? Domingo teve? Deus abençoou? Houve presença do Espírito? Então Deus não precisa de mim. Vocês entendem isso? Deus não precisa. Eu poderia não estar aqui hoje também e aconteceria tudo como tem que acontecer. Só que o fato de Deus não precisar de mim não significa que Ele não me chamou para participar. Mas na quinta-feira, quando eu estava revoltado, eu senti de forma muito clara, eu não preciso de você, meu filho. Eu escolhi que seja feito através de você. Você não precisa. Você não escuta sobre isso na sociedade. Porque na sociedade você quer onde você é necessário. Você só quer estar onde você é necessário, onde você é o centro. E aí quando uma relação de amizade você não é mais necessário, você chuta. Porque você quer ser o centro disso. Quando alguma coisa não faz mais sentido, você chuta, porque você tem que ser necessário. E na igreja não é sobre uma necessidade. É sobre um chamado divino que Ele te coloca de tal forma que você faz falta quando não está. Mas é por causa do Senhor que nos colocou ali. Eu sou como uma luva. Faz muito tempo. Brincando que faz muito tempo, porque eu nunca vi uma luva caminhando sozinha na rua. E faz muito tempo que eu não escuto alguém valorizar a luva e não quem manuseia a luva. Você é luva, querido. Isso não significa que você é ou não importante. Mas a importância da luva é o que se move dentro dela. Talvez a construção mais famosa do mundo hoje seja a Casa Branca. Está lá o presidente dos Estados Unidos. Mas se o presidente falasse, a partir de agora morarei na Casa Verde, que é em outra cidade. Qual é o valor da Casa Branca? Uma história da época que havia uma presença. 50 anos depois, a presidência acontecendo na Casa Verde, vai ter lá uma guia turística levando o pessoal na Casa Branca, tá vendo? Aqui é o Salão Oval, aqui é onde sentava o presidente 50 anos atrás. As decisões eram tomadas aqui. Aí sempre tem uma criança perguntar, mas tia, onde que está agora o presidente? Está na Casa Verde, em Nova York. Aí essa criança vira para a mãe e fala, mãe, vamos para Nova York. Você não quer que a sua vida seja guiada por uma história do que foi feito, num lugar que a presença não está mais. Quando o povo de Israel se curvou perante a inauguração do templo, eles não adoraram a construção de pedra, junto com Salomão. Foi a presença e a glória de Deus que tomou aquele lugar, a ponto de todo mundo que via se ajoelhar e ver uma forte luz, e todos adoraram ao Senhor. Querido, nunca foi sobre o instrumento, sempre foi sobre a presença. Só que há pouco espaço para reconhecer a presença, quando ao invés de gratidão pelo que Deus faz, houver soberba e orgulho do que você faz. Enquanto o seu norte for a sociedade que diz o que você é capaz de fazer, haverá pouco espaço para você agradecer. A ponto de chegarmos a um momento de ter alguém do meu lado que vai falar, sabe por que eu respirei hoje? Porque eu tomei. E não ser capaz de agradecer o ar que respira, que é dado pelo Senhor. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade do nosso Deus em Cristo Jesus para nós. Versículo 21 de Efésios diz, sujeitem-se uns aos outros. Não há espaço para plenitude num lugar onde há individualismo, aonde há quem quer aparecer e quem quer ser o centro. Não há espaço para plenitude quando Deus escolhe derramar através do outro. Então não há espaço para os mínimos detalhes de orgulho, os mínimos detalhes de achar melhor. Os mínimos detalhes não tem espaço, querido.
Não é espaço para eu sentar e falar, se for fulano que fala hoje, que canta, que prega, que dança, que abre o culto, eu não vou. Se for fulano que faz YZ, eu não vou participar. Dupla de oração. É com fulano, mas fulano, não, eu não vou receber oração de fulano. Não há espaço para quem não se sujeita, para quem não serve, para quem não se entrega. Porque é no relacionamento que o Espírito Santo tem trabalhado. O meu aprendizado de vida é quando eu estou vivendo, experimentando de pessoas que vivem algo mais profundo que eu. Vou dar um pequeno exemplo. Eu não sabia, eu nunca tinha feito na minha vida orar de olho aberto. Até que eu conheci Edson. Então, eu tenho ainda o costume, eu estou me acostumando com isso ainda. A minha tendência sempre foi, lembra que o Valesco falou que a oração é móvel? Confessar um pecado. Eu sempre parava para orar. Então, toda vez, vou orar. Era natural. Até a primeira vez que Edson está, sei lá, não sei se ele estava andando na faculdade, estava dentro do carro, falou, vamos orar. Eu, vamos. Senhor, meu Deus, o Edson nem parou, não teve um oremos? E orou. E aí é no carro. Eu já orei de olho aberto com o Edson num almoço, um monte de gente assim, vamos orar. Eu, calma aí, Edson, não, ora aqui, vamos embora, ora. O pastor vai orar, eu falei, Luxa, tem tantas. Aí, estou eu passando no corredor da escola esses dias, vem uma funcionária e fala assim, estou com um problema no hospital, eu atrasei por isso, porque um parente meu está no hospital. Primeiro que eu vamos orar aqui agora, irmão, vem cá. Parei assim na subida da escada, eu, Senhor, meu Deus. Eu, eita, me tornei igual. Na subida da escada. Eu não faria isso se eu não tivesse conhecido o Edson, eu tenho certeza. Eu ia ouvir, eu falo, depois eu oro. E correr o risco de cair no esquecimento, depois eu oro, porque eu sei, não confesso, não me fale. Mas quanto depois eu oro, você falou, não orou. E eu conheci Edson, isso mudou. Eu posso agora experimentar mais da presença dele, porque eu me sujeitei a aprender um detalhe. Sabe qual é o problema, querido? Você não está se sujeitando para aprender, muito menos para viver. E a altivez do Espírito precede a ruína. E nesse momento que eu digo, eu tenho certeza que você está pensando, fulano tem que ouvir isso e mudar. E você ainda está sendo soberbo ouvindo sobre gente soberba. E talvez pensando, fulano tem que mudar, querido. O maior pecador que você conhece é você. Então isso tem que mudar, querido. Pelo amor de Deus, se não houver sujeição, não há crescimento. Se eu entrar por essa porta achando que as minhas decisões são mais importantes porque eu sou o pastor, acabou para mim. Isso me fulmina, me tira amanhã. Não é sobre um título, não é sobre um cargo, é sobre uma direção. Há momentos que eu posso inflar o peito e falar, queridos, eu estou falando isso porque Deus disse e me guiou claramente sobre isso. E se Deus fizer isso, querido, eu não paro nem se abrir um buraco. Mas tem momentos que eu tenho total tranquilidade de falar assim, o que você pensou? O que você acha? Por onde vamos? E a gente vai. O dia que eu não me sujeitar, eu estou mais distante da plenitude do Espírito. O dia que eu não for grato, eu estou mais distante da plenitude do Espírito. O dia que eu não tiver vida individual para edificar os irmãos, eu estou mais distante da plenitude do Espírito. E aí eu quero compartilhar uma coisa para terminar, queria te pedir que você ficasse de pé. E para você que estava curioso, agora está vazio o pote d'água. A água acabou. Me molhei tudo. Emoção. Eu tive a oportunidade, porque Deus me permitiu, graças a Ele. Pode vir pessoal do louvor da música. Vou preparando também enquanto eu falo. Eu vou mudando de pregador para ministro aqui, ó, do louvor. Eu tive a oportunidade, porque Deus foi muito misericordioso. Obrigado. Tá vendo? Mudei, ó. Eu tive a oportunidade, porque Deus foi muito bom, de participar de um grupo de jovens cristãos no IFE, chamado Desperta IFE, bom nome.
Porque avivamento em inglês é awakening, de acordar, despertar. E preservando o nome da pessoa, tinha um rapaz, que talvez Estela lembre ao falar isso, porque Estela também estava lá. Por sinal, amo despertar aí, porque falar, conheci Estela, né? Deus me despertou para muita coisa. Falei assim, aí ó, acorda menina, essa é a mulher da sua vida. Eu falei, já estou acordado, Deus. Olho aberto, claríssimo. E esse menino, ele tinha uma coisa curiosa que era, ele vinha para mim e falava assim, cara, eu creio num avivamento aqui no IF. Mas ele falava isso toda hora, querido.